voltando com a nossa Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Quero mandar um abraço pro Pedro de Mato Grosso, pra Thaís de Fortaleza, para minha amiga Patrícia de Samambaia e para Adriana de Porto Alegre, síndicos profissionais que durante a semana a gente vem conversando, trocando ideia, né? E esse programa é feito para ele, para o amigo síndico, né? Lembrando que você pode ir nas redes sociais, lá no YouTube tem o nosso canal Inteligência Condominial com nossas playlists lá, temos no Instagram Inteligência Condominial e no Facebook temos o Síndico, né? E agora vamos com o quadro Seguro Condominial com essa minha amiga Elisiane, que vem aqui esclarecendo, né, para todos os síndicos as dúvidas, as vantagens também que tem no seguro, os benefícios. Com certeza. Né, Liz? E como é que tá as coisas? Tranquilo? Vendendo muito seguro? Olha, eu tô querendo vender mais. Pessoal, vamos ligar então, vamos ajudar essa mulher, ué. É ter que ir pra Miami, falando pro senhor dela pra Miami. Não, Miami não, pelo amor de Deus, vou pra Dubai. Eu sou chique. Tá pensando que aí. Você quer ir pra onde, Giovanni? Qual é o seu sonho? Meu sonho é só conseguir pegar o ônibus no horário. É porque é a maior luta. Se tu chega 5 minutos antes do teu ônibus, ele atrasa 15. Mas experimenta atrasar 1 minuto. Ele já passou. É foda mesmo, é verdade, velho. É verdade. O cara fala que eu vou pra Miami, chego lá, só encontro brasileiro, rapaz. Que diabo É tipo isso? Caldas Novas, né? Não, pelo amor de Deus. Caldas Novas, você fica 10 anos sem ver a pessoa, você vai pra casa e encontra com ela. Já passou por isso? Já encontrou com alguém em Caldas E é tudo Novas? de Brasília. Verdade. Ô, Lisiane, em verdade, pra você tem um sonho, velho? Tenho. Não tá ligado a condomínio, não. Eu acho que você fala do condomínio mais bonito, melhor. Já tá mais bonito. Já tá bem melhor. Bem melhor. Então vamos então. Lisiane, cara, o que é esse tal de risco de engenharia, cara? Vamos lá. Primeiro, é o seguro que respalda aí os engenheiros, as empresas de engenharia, né, contra riscos que podem vir a acontecer nas obras, né? E riscos que eu falo são riscos que podem acontecer dentro da obra e fora em virtude da obra, ou seja, ele cobre tanto o local onde a obra está sendo executada e danos causados a terceiros, pessoas que não Mas têm quando você nada fala a ver assim, com dentro da a obra, fora da obra, ela, por exemplo, um carro estacionado fora do condomínio e cai, por exemplo, sei lá, tá tocando a partilha lá, caiu naquele carro fora do condomínio. Ele também cobre esse Ele é evento? terceiro, sim, se for... Até os redores do condomínio, se né? o risco, se for identificado que o evento foi em virtude da obra, sim, está coberto, ele é terceiro. Entendi. Ele é terceiro. Então vamos lá, vamos entender o seguinte, então o síndico tem que exigir do prestador de serviço esse seguro? O que acontece, gente? O que acontece, pessoal? Tá? É de suma importância que o síndico ele exija do prestador de serviço esse seguro. Por quê? Porque durante o período em que o condomínio está passando por reformas, algumas coberturas do seguro ficam isentas de indenização para eventos que vierem a acontecer no condomínio em virtude da obra. Então vamos lá, vamos amigo síndico entender. Contratei lá uma reforma de fachada. Naquele período da obra, se acontecer algum sinistro, a seguradora não cobre, é isso? Se for em virtude, se o acidente for em virtude da obra, não, porque a responsabilidade é de quem está executando a obra no condomínio. Vou botar o Bruno aqui numa fria agora. Você exige sempre nas suas obras Se eu exijo, o seguro de risco do prestador de serviço? a nossa corretora de seguro lá, ela já oferece esse seguro pra gente, né? Em todo caso, quando a gente, dependendo do porte da obra, do tipo de obra, a gente fez um termo de referência onde a empresa precisa demonstrar uma capacidade técnica e também uma capacidade Garantia, né? financeira, de estrutura, né? Então, por exemplo, a última obra que a gente fez de maior porte foi uma obra do telhado, colocando uma manta, foi uma obra em torno aí de 500, 600 mil reais. E aí a gente fez essa seleção, né? A gente vai fazer uma outra obra agora que a gente está estimando em entre 150 e 200 mil, que é uma obra no subsolo. Então a gente já está soltando aí no Correio Brasiliense um edital para convocar empresas que tenham interesse, né? Mas antes disso a gente tomou esse cuidado de, junto com o jurídico lá do condomínio,
junto com o engenheiro que a gente tem à disposição do condomínio, estabeleceu um termo de referência. Esse termo de referência ele traz para a gente critérios mínimos desejáveis para a gente poder contratar, né? A empresa que desejar trabalhar conosco, ela tem que atingir esses critérios. E aí o critério de desempate vai ser preço, né? Superado esses critérios, vamos botar aqui que 4, 5 empresas atinjam essas expectativas, né? Um engenheiro registrado pelo CREA, um seguro, por exemplo, tá? Atingiu essa expectativa, o segundo critério é preço, né? Então a gente toma esse cuidado lá, principalmente com obras maiores. Obras menores, a gente tem os funcionários já contratados diretamente. Uma reforma de um banco de praça, uma pintura de uma sala, isso aí a gente optou por contratar diretamente o funcionário, né, para a empresa, na verdade, para fazer isso. A gente tem os autônomos que a gente já contrata diretamente, e aí tem um seguro do prédio que prevê isso. Bom demais, é importante lembrar, ressaltar, síndico, não fique na conversa, tá? O cara falou que tem que ter, pede a pólice, lembrando que essa pólice é para esse serviço, né? Deixa eu só esclarecer uma coisinha para você. Esse funcionário que vocês contratam é funcionário do condomínio ou terceirizado? É um autônomo terceirizado, tem CNPJ. Pois então, eu te falo que o seguro do condomínio, durante o período que vocês estiverem passando por obra, o seguro do condomínio não vai te respaldar, caso aconteça algum acidente ali que for em virtude desta obra. O seguro do condomínio não respalda. A obra que esse autônomo de menor porte faz, ela é uma obra de baixo risco. Por exemplo, a pintura de uma sala. Entendeu? É um risco obras, né? Que ele tem de se pendurar, que ele tem de ir para a fachada, qualquer coisa do tipo, ele não faz. Ele faz, por exemplo, lixar um banco, às vezes pintar uma marcação de estacionamento. São obras de pequeno ou mínimo risco. É verdade. Giovanni? Essas obras aí é obra pequena, tipo quando usa marreta para desentortar vidro. Marreta você outra vida? Ô, Tiago, é bom ressaltar porque existem dois tipos de seguro, de risco de engenharia e responsabilidade civil. O risco de engenharia, ele é para segurar para obras maiores, como ele está falando. E o responsabilidade civil, ele serve para indenizar os danos causados a terceiros. Ele só cobre danos causados a terceiros, tá? Que ele serve exatamente para essas obras menores que você falou aí. Giovanni, você já contratou esse risco de engenharia na sua vida uma vez? Não, eu queria até tirar uma dúvida aqui com a Lisiane. Tem seguro pessoal, seguro, por exemplo, para pessoas, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele tem seguro das pernas. Se machucar, o seguro cobre o tempo que ele está sem jogar, se tratando. Existe. Existe sim. Existe seguros de responsabilidade civil específico para atletas, no caso dele, por exemplo, atores, né, modelos, existe sim. E para pessoa comum, pessoa civil igual eu aqui, morador da Zona Oeste, aí é muito caro, assim. Tem auxílio funeral. Não, é porque assim, imagina se as pessoas são preventivas, igual estava no assunto anterior, e aí pede esse termo de referência, como o Bruno pede lá no condomínio, aí esse termo de referência pede um seguro também de vida. Imagine para se relacionar com essa pessoa, ó, caso contigo, mas você tem que ter um termo de referência dizendo que ele tem capacidade técnica, tem responsabilidade financeira, tem o seguro, né? A burocracia. Né? Zilane, vamos voltar aqui porque é sério, né, Bruno? No direito existe a opção aí de você anular um casamento por ter enganado. Por falta de capacidade técnica. Fala besteira, o cara é advogado. Por vício, né? Sei lá, você tinha uma doença grave e não informou o parceiro. Então isso aí é motivo de anulação de casamento. Mas se é grave, a solução vai ser antes. O cara morre antes de sair o processo. Então, É verdade. Mas vamos voltar para o mundo condominial, que isso é muito polêmico. Vamos lá, Lisiane. Uma pergunta que eu vou te fazer. O condomínio, ele pode, por conta própria, contratar esse seguro para aquela obra no condomínio? Seguro de responsabilidade Não, civil? do engenharia, de engenharia. Pode,
Pode. Porque eu percebi que, na minha pesquisa, eu vi o seguinte, que esse seguro pode ser contratado por quem está prestando serviço ou para quem está contratando o serviço. O mais comum é a empresa que está executando contratar. Por quê? Porque o condomínio, nessa situação, ele é o beneficiário da apólice, tudo bem, tá? Mas o segurado é a empresa que está executando, sempre. Entendi. Sempre. Agora, o condomínio pode contratar? Pode arcar com esse seguro? Pode, fica a critério do condomínio. Às vezes a empresa não eu acho que seria mais assim, eu contratar. gosto de dar um trabalho a mais pro síndico, mas se eu fosse síndico, Tudo é negociável. eu fazia e descontar, porque se for esperar pelo serviço, tem muita gente que... Você exigindo a pólice anexa ao contrato, não vejo muito risco, né? Sim. Ainda que a empresa fique inadimplente lá com o seguro, mas existe aí um limite de inadimplência, então você vai ter que analisar isso. A minha obra dura quanto tempo? Qual é o limite de inadimplência para esse seguro ser cancelado? Se a obra for maior do que esse limite, você pode exigir também, mensalmente, o comprovante de pagamento, sob pena de suspender a execução da obra. A pólice, na verdade, só é emitida após o pagamento, pelo menos, da primeira parcela. Então, né, o risco aí já é menor. Geralmente as pessoas tendem a pagar à vista esse tipo de seguro, até mesmo por causa do valor, que não é um seguro caro. Então o risco de inadimplência é baixo, porque a apólice ela só é emitida mediante o pagamento. Ô, Lisiane, e vamos lá, que é coisa prática, né? Na apólice tem que falar que é daquela obra, daquele endereço, né? Sim, você fala, você informa... E ele fala o período em que está, porque ele é atemporal, no caso, Exatamente, ele é pelo período só, né? Exatamente, ele só está coberto durante ali o período da obra. E existe também uma cobertura de incêndio que você pode estender essa cobertura por mais 30 dias, depois de finalizada a obra. Não é um seguro caro? Não. Não, mas a gente tem que definir o que é caro para alguém que está com plano de ir para Dubai. Então vamos deixar caro para você ou caro para mim? deixar. O Bruno lá mesmo, tudo é lá em milhões, cara. Uma É coisa- minha unidade, né? Tudo é carro dos milhões Uma lá. coisa é a minha viagem, outra coisa é o seguro. Então, são duas verdade. coisas O aí. dinheiro que está no seu bolso às vezes vale mais do que o meu. Bruno, tem uma pergunta para Lisiane? Pode ter outro tema também na área de seguro, fica à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida aí. Não, eu tô tranquilo. Tranquilo. Lisiane, vamos lá então. E esse seguro, ele cobre o que mesmo, na verdade? Quais Ele é eventos que ele considerado, é na coberto? verdade, Thiago, ele é considerado um seguro que nós chamamos de all risks. All risks significa, um termo em inglês que significa... Como é que é o termo todos, mesmo? All risks. Palavra Todos bonita. os riscos. Vai. Quem Todos está se os preparando riscos. para ir para Dubai, para Miami. Desde que os danos não sejam intencionais, não sejam com dolo, estão cobertos. Até mesmo erros de projetos, responsabilidade civil do empregador, que inclui ali morte de funcionários, né, da obra, responsabilidade civil cruzada, que dá também cobertura para os empreiteiros, né, caso o erro ali for causado por um empreiteiro, um mestre de obras, enfim. É um seguro bem amplo. Isso eu estou falando do seguro de risco de engenharia, porque, como eu falei, existe o risco de engenharia e o responsabilidade civil, que é uma cobertura que pode ser contratado dentro do seguro de risco de engenharia, que é mais amplo. Você pode hoje montar o jeito que quiser o seguro, né? Exatamente. Então, O RC Obra, ele é contratado, que é RC? mas é responsabilidade civil. Responsabilidade civil obra em si, ele é contratado mais para as obras menores, tá? E o risco de engenharia é um seguro que é contratado para obras maiores, reformas de fachada, obras de acordo com o poste, né? Você vai adequando, estruturais, né? enfim. Eu vou chegar. Tiago, só acrescentar, a legislação ela fala que o síndico é obrigado a contratar seguro para o empreendimento. A legislação ela não é específica, e aí até infelizmente, em quais são as contratações mínimas que se pode fazer.
ela deixa isso um pouco aberto, não é, Elisa? A lei fala que o síndico ele é obrigado a contratar um seguro para a área externa, a área comum do condomínio. A área comum que a gente fala é a área que é utilizada por todos, né? A área de lazer, por exemplo, é a área comum. O Apartamento hall da de família. entrada é a área comum, a parte estrutural é a área comum. Agora, aquilo que está no interior de cada apartamento é responsabilidade do morador. Então, o que o condomínio é obrigado é aquilo que se refere à área comum do condomínio. Os apartamentos em si, a parte interna que eu falo, são os móveis. É claro que a estrutura interna do apartamento está coberta dentro do seguro do condomínio, mas móveis, encanamento, tubulações, enfim, é responsabilidade do morador. Porque quando a gente vai fazer contratação de seguro, tem um leque enorme de propostas, né? Então, a gente tem cobertura, por exemplo, responsabilidade civil do síndico, responsabilidade civil do condomínio, tem risco de incêndio, tem seguro para sistema de elevador, né? Que é um seguro específico. Inclusive, na playlist nossa, ela está falando sobre depreciação, né? Tem um alíquota lá que você pode tem contratar. um seguro específico para vidros, né? Para a área comum. Para a área comum. Exato. Então, assim, quando a gente começa a pegar esse leque, por exemplo, um seguro de responsabilidade civil síndico, ele não é área comum. Ele é uma garantia para o síndico, para o condomínio também, mas para o síndico também, né? O que acontece, Bruno? Só um pouquinho. O síndico, a responsabilidade dele é muito grande. Ele responde civil e criminalmente por qualquer evento que venha a acontecer. E ele pode responder, inclusive, com o próprio patrimônio, caso ele tenha. O síndico, a profissão do síndico em si, ela não é regulamentada. Ela não é regulamentada. Então, existem situações que podem ocorrer por omissão, são danos que o síndico ele pode vir a responder, mas ele não teve a intenção de causar esse dano ao terceiro. Então, a responsabilidade do síndico, ela cobre exatamente isso, danos que o síndico vier a responder por coisas, por danos que ele venha a responder por coisas que ele não teve a intenção de causar. Entendeu? Então, eu vejo assim que e outra, se o síndico ele não tem essa cobertura, porque ela é uma cobertura adicional, tá? É opcional, você contrata se você quiser, não é obrigatória. Porém, se você não contrata essa cobertura e o síndico ele vem a ser responsabilizado judicialmente e ele não tem condições de pagar, quem é que paga? É o condomínio. A gente vem falando, você tem que estar bem assessorado, porque tem que ver cada caso, ver se o condomínio tem muito vidro, vale a pena, se não tem, então assim, cada realidade é uma realidade, né? E é justamente nesse ponto que eu estou colocando, assim, que a legislação ela é muito aberta. Ela fala, olha, o síndico tem uma obrigação de contratar seguro para o prédio. Ele não especifica qual tipo de seguro. É claro que você pega aí um corretor de seguro experiente igual a Lisiane, ele não vai te falar, olha, quando a legislação fala isso sem essa riqueza de detalhes, na verdade o que ela está querendo dizer é áreas comuns e tudo, e aí ela vai destrinchando as coberturas que são interessantes e quase que necessárias, essenciais para o condomínio. Na verdade, Bruno, a cobertura que é obrigatória é a cobertura de incêndio, é por isso que ela é chamada de básica. Ela é obrigatória, as demais coberturas elas são adicionais. Ou seja, você contrata se você achar interessante, entendeu? Então, o que é obrigatório mesmo, e outra, um alerta, a cobertura de incêndio, como é que ela é indenizada, tá? A seguradora contrata, a seguradora indeniza o valor de reconstrução. Muitos corretores orientam os síndicos de forma equivocada. Porque o que os corretores tendem a fazer? Pega o valor de venda do imóvel, multiplica pela quantidade de apartamentos, não, vamos colocar a cobertura de incêndio nesse valor. Não é assim.
Quando você vai indenizar a cobertura de incêndio, a seguradora não indeniza pelo valor de venda do imóvel, porque o valor de venda do imóvel está ali embutido também o valor da terra nua. E numa indenização de grande porte, a seguradora não indeniza o valor de terra nua porque ela fica ali. O terreno ele não deprecia. Então, por isso que é valor de reconstrução. Como é que é avaliado isso aí? Existe uma tabela que é chamada a tabela da construção civil, que vocês podem encontrar aí no site do Sindicato de Construção Civil. É só colocar ali no Google, tabela da construção civil, que ela vem. E por cada região existe um valor de metro quadrado da reconstrução. Então, o interessante é vocês verificarem o quanto de metro construído tem o seu condomínio, o valor do metro quadrado da construção da sua região, para você verificar qual o valor que você vai receber em casos de indenizações. Ô louco mesmo, não é fácil não, né, Bruno? É muita coisa, eu falo, a gente vai estar falando de limpeza, de engenharia, de seguro, e é muita coisa que envolve o síndico. E é como eu posso dizer, cara, a gente tem que ter bons profissionais mesmo para a gente tomar boas atitudes. É uma forma de economia também. Porque o corretor quer ganhar, mas às vezes não vende o que é melhor para o condomínio. Claro. Né? E é interessante esse debate, Thiago, para a gente perceber o seguinte: acontece muito em condomínio de a pessoa se sentir habilitada a ser síndico. Ela vê uma assembleia, olha, eu quero ser síndico, eu vou botar uma planta, eu vou fazer. Só que existe atribuições do síndico, existe liberdade para fazer algumas coisas, mas existe muita responsabilidade. Exige muito do síndico essa questão, igual foi colocado, ele responde criminalmente, né, por algum fato, ele responde civilmente, ele responde com o próprio patrimônio. Então cabe até a comunidade, na hora de votar, enxergar essa pessoa, esse representante. Se tiver algum problema, essa pessoa ela tem condições de reparar o dano causado, né? A gente está votando e nós estamos sendo solidários ao que está sendo feito, porque é isso, a coletividade de economia é isso, é solidariedade, né? O prejuízo causado é um prejuízo distribuído para todos. Exatamente, vamos falar. É isso aí, Thiago. Na hora que você for escolher seu síndico, você tem que pensar bem antes de votar. Não coloca qualquer coisa para governar, não, que vai dar merda. Eu tô falando de síndico. Se você entender outra coisa aí, não vamos escolher direitinho aí. Não, e assim, você está falando sobre conselho fiscal, né? E eu até perguntei para a doutora assim, até onde o conselho fiscal pode impedir o síndico? Nada. Entendeu? Então, assim, o síndico ele tem total poder, literalmente. Gosta da nossa gestão, se quiser colocar um arcado mais barato, no final quem vai pagar é o morador. Por isso que a gente tem que entender que é feito por todo mundo, o condomínio é feito por todos que estão ali, né? A cobrança, o monitoramento ajuda também, entendeu? E é uma coisa participativa. O negócio teve caso de vir que o condomínio tem engenheiro próprio, que é o próprio morador, tem um cara que mexe com arquitetura, então assim, a gente tem que entender que é coletividade. E também é uma forma de economia que vai impactar no bolso, positivamente ou negativamente, você entendeu? O conselho fiscal ele não pode ser confundido com o auditor fiscal, né? Isso aí, às vezes, as pessoas confundem um pouco. Ele acha que vai colocar um conselho fiscal, porque esse conselho fiscal vai limitar a atuação, e não é. O conselho fiscal, muitas vezes, por exemplo, no meu economia, na convenção, ele fala que ele também é consultivo. Então, o interessante do conselheiro é ele ter essa visão de condomínio, para ele poder prestar consultoria ao síndico, né? Mas até eu já vi casos em outros condomínios que eu advogo, que eventualmente o Conselho Fiscal sugeriu a reprovação das contas, mas a Assembleia aprovou. Então, ou seja, o parecer do Conselho ele é um parecer sugestivo, ele não é um parecer final, no sentido de o parecer do Conselho é o que vai acontecer com as contas, não. Ele sugere aprovação ou reprovação. Não quer dizer que é isso que vai acontecer em Assembleia. Foi o que a gente debateu aqui. Giovanni, tem alguma pergunta para dizer? Eu acho que ela não vai poder me ajudar nisso, não. Caso de seguro para violência doméstica. No caso, assim, vamos supor que um comediante de uma rádio esteja sofrendo violência doméstica. Tem esse tipo de seguro? Infelizmente não. Tá sozinho nessa. Você e Neymar estão sozinhos. A cadeia, meu irmão, que é a cadeia. Tadinho do menino.
deixar o menino jogar. Lisiane, tem mais uma coisa para falar nesse sentido do risco de engenharia? O que eu tenho para falar é isso, né? Você tem que resguardar o seu condomínio e uma forma de você resguardar seria contratando esse seguro de risco do risco de engenharia para se respaldar contra danos causados pelas obras, que inclusive nós tivemos aí recente lá em Águas Claras, um prédio em construção, não sei se você ficou sabendo, a plataforma lá da empresa cedeu, um funcionário caiu e veio a falecer. Tá? É uma situação que pode ocorrer em qualquer obra, inclusive esse condomínio estava sendo construído por uma empresa super respeitada. Eu não vou falar nomes aqui porque Mas não é um é o acidente, caso. né? A vantagem Foi um acidente, mas numa situação dessa, se o condomínio não tem o seguro, a empresa que está prestando a obra, prestando o serviço não tem o seguro de risco de engenharia, o condomínio pode vir a responder de forma solidária uma situação dessa. Então é muito sério. Eu quero alertar aqui aos síndicos que estão passando por obra, por reformas, verifique se foi contratado, solicitem a apólice, não é a proposta. Proposta do seguro só indica a intenção de contratar. Então, vocês têm que solicitar a apólice, que é a contratação efetivada mesmo. Tá? É um tipo de seguro que com 2 ou 3 dias depois de pago a parcela, o corretor já pode apresentar a apólice. Lisiane tá mandando bem. Expert seguro condominial e referência em Brasília. Bruno, tem alguma pergunta para Lisiane? Não, só um comentário assim, de experiência. Já aconteceu algumas vezes de morador, quando a gente discute seguro, alguma coisa assim, mas esse fato a gente não vai acontecer. Isso não vai precisar. E aí o que eu sempre digo? Eu falei, não, mas tudo que eu estou contratando aqui é com a intenção de não usar. Você não quer usar, né? É igual seguro de saúde, por exemplo. Você contrata um seguro de saúde, você não quer ir para o hospital. Você quer, na melhor das hipóteses, não usar. Mas, se precisar, tem. Bruno, qualquer coisa me chama para a Assembleia que eu posso fazer uma lista de relatos de coisas que já aconteceram, que eu já presenciei. São 20 anos. Mas eu acho que a intenção é você levar conhecimento para o morador para ele saber julgar melhor. O sim tem que começar a levar, se é o engenheiro, se é a limpeza, o que for, para os moradores entenderem como é que é. Agora eu costumo dizer, de começar uma educação dentro do condomínio de verdade, para aquele morador saber por que o síndico, qual a atribuição, qual a obrigação, qual os deveres, saber que ele é responsabilizado, é só ir lá. Tem que a gente vai estar falando aqui um dia sobre o risco civil, criminal e ambiental também, tá? O síndico também responde nesse âmbito também ambiental, que é interessante, né? Lisiane, vende seu peixe com nossos amigos síndicos aí, né? Lembrando que a gente tem no canal Interesse Condominial a playlist de seguro condominial com a ótica de falar do produto, das novidades, saber como o síndico pode utilizar esse produto e tirar vantagem disso também, né? Vende seu peixe, Lisiane. Bom, meu nome é Lisiane Besenhofer, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais. Vou estar, o meu blog tá para ser lançado aí, nós vamos daqui 2 semanas já estar com o blog no ar, falando de todos os ramos de seguro, não só de seguro de condomínio, apesar de que essa é a minha especialidade, mas lá na corretora nós atuamos com todos os ramos, seguro de condomínio, automóvel, vida, planos de saúde, enfim. Vocês podem me encontrar no Instagram, Lisiane Besenhofer, né? E temos também o Papo Seguro DF. Isso aí, mas e qual é o telefone para o pessoal falar com você? Meu WhatsApp, para quem tiver dúvidas, seja elas sobre seguro de condomínio ou qualquer outro ramo de seguro, é 61 98589 2313. Temos também o site lá da corretora, www.atualforte.com.br. Ali vocês podem deixar mensagens e a gente responde. Repita, telefone e o site. Esqueceu.
WhatsApp 61 98589-2313 e o nosso site é o www.atualforte.com.br. Fala, velocista, vamos dar uma paradinha para comer um feijão com arroz.